Bom, é isso. MacGyvering, da gambiarra ao cenário ideal, né? Tudo que vocês precisam entender e tudo que vocês vão encontrar trabalhando com interpretação remota, tá? É o nosso mundo. Mas primeiro, pode ir passando, tá, Ju? Vou te dando. Primeiro de tudo, um disclaimer. A ideia dessa palestra é ter um caráter mais motivacional, é mostrar que dá para trabalhar com interpretação remota, que com investimento, com treinamento e com técnica, a gente consegue sim trabalhar com isso, apesar de muitas pessoas dizerem que não, que precisa de muita coisa, a gente consegue. Eu deixei o depoimento da Ana, que é uma colega que estava 5 meses sem aceitar nenhum trabalho de interpretação remota quando a pandemia começou, com medo por causa de tudo que a gente viu. E eu chamei ela para fazer o Buff the Bill, ela fez com a gente, treinou, aprendeu e começou a trabalhar. E hoje em dia está aí 2 anos trabalhando muito bem com interpretação remota. Então a minha ideia é tentar tirar vocês da zona de conforto e mostrar que dá sim para trabalhar e muito com interpretação remota. Primeiro de tudo, quem é a Karine? Né? Bom, não quero cansar vocês falando currículo, tudo que eu já fiz na vida, olha o Léo. Tudo que eu já fiz na vida, já fiz um monte de coisa. Quem tiver curiosidade, eu vou deixar meu LinkedIn, vocês entram lá, veem tudo. Eu sou intérprete e sou casada, sou mãe do Léo, pode passar, que no último Poliglotar, ele estava na minha barriga. Já ia falar isso que eu lembro. O último Poliglotar ele veio e estava na minha barriga e agora está aqui me assistindo ali no fundo. Dá um oi, filho. Poliglotinho. É um poliglotinha, ele já fala BBEs, português e conta até 15 em inglês. Maravilha. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Pode passar. Além disso, além de ser mãe, de ser casada, de ser intérprete, eu sou a Karine da Gloss, a Karine do Buff the Bill. Quem me conhece dessa área, aqui no Poliglotar eu estou sempre navegando em outras águas, né? Eu estou acostumada a falar para tradutores, para intérpretes, eu já rezo para o santo convertido. E aqui, vocês não me conhecem, mas eu sou a Karine que gosta de empurrar as pessoas para a cabine, que gosta de estrear as pessoas na cabine, que gosta de convidar para essa profissão. Eu gosto muito de fazer isso, é uma das coisas que eu mais amo, né, de tirar as pessoas dessa zona de conforto. E eu gosto muito de falar de interpretação remota. Eu já falo de interpretação remota desde 2019, antes disso acontecer. Né? Na primeira edição do Buff the Bill a gente já falou disso. Mas eu comecei a falar disso antes mesmo de trabalhar com isso. A primeira vez que eu falei de interpretação remota foi num curso que eu fiz de aperfeiçoamento em 2019. E eu lembro dessa conversa como se fosse hoje, que eu falei, cara, é muito legal isso e é incrível você trabalhar de casa. E a pessoa falou, não, a gente tem que barrar isso. Porque, depois eu te conto, a gente tem que barrar isso. Porque isso não é o cenário ideal, não é o ambiente correto, é muito ruim para o intérprete e a gente tem que barrar isso. E eu lembro que na época eu falei que enquanto ele era uma blockbuster, eu queria montar um estúdio na minha casa. Que jamais eu queria virar Kodak, Blockbuster, que se a gente estava falando sobre isso, eu queria me inteirar e estudar e saber o máximo possível desse assunto, para na hora que a coisa acontecesse, eu queria estar pronta, né? E aí eu comecei a estudar muito, pode ir para o próximo, eu já comecei a estudar muito, ler sobre isso e tentar mergulhar, mas tinha muito pouca coisa disponível. E em 2019, na primeira edição do Buff the Bill, que é um curso para intérpretes, um curso de aperfeiçoamento, a primeira edição que a gente teve do Buff the Bill, a gente falou sobre isso, a Patrícia deu uma aula sobre interpretação remota, totalmente teórica, com conceito, com tudo que a gente lia e via, e a gente se reuniu no Zoom e discutiu um pouco do que estava disponível no mercado, quais eram as ferramentas, o que precisava, tudo teórico. Tudo teórico, e inclusive todos esses que estão na foto, a Thelma, o Juan, o Cleiton, o Robson, todo mundo trabalha com interpretação hoje em dia, inclusive remota. E a gente discutindo isso daquele futuro tão distante, nossa, que futuro, que coisa longe, maravilha, isso foi em novembro de 2019. E aí veio a pandemia e né? Acabou com isso, pode passar. Acabou. Quando chegou a pandemia, a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Né? Eu conversei com uma amiga que a gente estava falando sobre isso. Ela falava, cara, eu não sabia se eu ia conseguir trabalhar. Eu não sabia se eu ia passar necessidade. E, de fato, algumas pessoas passaram necessidade, né? Se a gente pensar nos técnicos de som, em quem trabalhava muito presencial, a gente não tinha referência nenhuma. Ninguém mais sabia de nada.
Todo mundo perdido, ninguém sabia de absolutamente nada. E aí todo mundo sabia de tudo. Tinha 300 lives de tudo quanto era coisa. A Pique, Sintra, a gente foi mergulhando em tudo, né? Tudo quanto era live que tinha, a gente participou dessas lives. E aí a gente foi participando de todas essas lives, de tudo que isso tinha, e todo mundo falando várias coisas, era muita coisa, muita coisa. Você precisava de muita coisa para trabalhar com interpretação remota. E era muita coisa mesmo, né? Era muito. Se é que vocês me entendem, era muito. Cara, e era desesperador. Era uma coisa muito desesperadora, porque você estava ali sem perspectiva nenhuma de ter trabalho, sem saber para onde tua profissão ia, para quem trabalhava. Para mim, foi realmente desesperador, porque eu não sou tradutora. Né? Eu trabalho muito pouco com tradução, muito pouco. Como eu tenho uma empresa, eu gerencio um projeto aqui e ali, mas eu gosto de ser intérprete. Na minha vida é interpretação. Então, você pensar que, nossa, meu Deus, a gente vai ficar 2 anos parado, né? Então, era muito louco. Então, a gente começou a participar dessas lives, tentar entender, e aí, o pessoal falava assim, não, você precisa de um computador que custa 10 pau, e você precisa de um fone que custa, no mínimo, R$1.000. E eu falava, gente, eu não sei nem se eu vou ter que comer mês que vem, né? Imagina, não tenho como investir nisso agora. E eu não sou muito de me conformar, eu não sou muito de aceitar isso. Eu acho que esse tipo de barreira, ele pode empurrar as pessoas para fora da profissão. E talvez seja isso, né, que algumas pessoas querem, colocando muitas, muitas, muitas barreiras. Mas eu nunca me conformei com isso. Então, o que a gente fez? A gente estudou muito de novo, voltou, eu mergulhei de cabeça nessa água da interpretação, eu fui ler tudo que tinha disponível lá no blog do Zoom, eu fiz curso, eu paguei curso, eu pedi ajuda para amigo, eu pedi ajuda para professor, eu assisti live, fiz tudo que tinha e a gente foi tentando entender exatamente como que a gente ia partir com aquilo, né? E aí, pode passar, a gente reformulou o nosso Buff Debut para uma coisa online. E aí já tinham... É um videozinho da galera acenando, se você quiser clicar. Ó. O Juliano tá aqui. Obrigada de novo pela confiança em mim, sempre. Eu, assim, não tenho nem como agradecer. Tudo que você já fez por mim, de verdade, eu não tenho como agradecer. Porque a confiança é uma coisa que você me deu de graça, né? Então eu agradeço. E aí a gente reformulou, e dessa vez a gente falou com propriedade, né? Todo mundo na cabine, virtual, bonitinho, pelo Zoom, interpretando, com palestra ao vivo. A gente fez realmente um evento acontecer muito longe daquilo que a gente tinha pensado, né? Sem o embasamento, só na teoria. Dessa vez a gente fez na prática e colocou as pessoas na cabine, na prática, de verdade. E, de novo, de todo mundo que está nessa foto, todo mundo que quis continuar trabalhando com interpretação, está trabalhando com interpretação remota, né? A gente vê, quem conhece, sabe os rostinhos. Tem o Juliana, a Denise, a Ana tá ali, a Patrícia, né? Eu tava lá. Todo mundo que quis trabalhar com interpretação, a Fernanda tá voando, né? Todo mundo trabalhando de fato com interpretação. E isso é muito, muito bacana, eu fico muito orgulhosa. Eu nunca fui muito conformada com essas coisas do, não dá, você precisa de tudo isso, você precisa de 10 anos de estudo para fazer isso e pipipi. E para mim, gente, não. Minha mãe sempre falava, aceita, depois você se vira para aprender e entregar. Primeiro aceita, né? E eu parto desse princípio até hoje, com responsabilidade, mas eu nunca nego as coisas, né? Então, a minha primeira interpretação, pode passar, vocês vão ver, essa foi minha interpretação 1. Esse foi o meu orgulho de ter lembrado de tirar essa foto. Porque esse foi o meu cenário da interpretação número 1. Essa é a cama do meu filho, né? E eu montei uma cabaninha em cima dela. É a cama Montessori, ela tem então já facilitou minha vida ser uma cabaninha. Ela tem lá a casinha, eu joguei uns edredons em cima, porque era o isolamento acústico que eu tinha, né? Eu me fechei no quarto, esse computador era um computador que eu tinha, na verdade esse da foto era do meu marido, o meu não devia estar funcionando na época, pra vocês entenderem o drama, né? E era o que eu tinha. Eu tinha um fone gamer, que eu sabia que não era de todo ruim, porque eu dei aula com ele muitos anos e ninguém nunca reclamou do meu áudio, ou me ouvia. Então eu sei que ele era um fone ok. E eu fiz esse isolamento acústico aí, e era isso aí. E se eu fosse ouvir a galera da live lá, né, do computador de R$10.000, eu nunca ia ter começado. Eu nunca ia ter feito. E provavelmente eu não ia estar aqui hoje. E não ia ter tido dinheiro para fazer tudo que eu fiz e investir em todos os equipamentos que eu investi depois disso, né? Então, assim, primeira interpretação foi isso, na cabaninha, com o meu fone gamer,
com um computador, que era o que eu tinha. O meu computador, inclusive, o primeiro que eu usava, eu só troquei ele. Um dia que o carregador não queria funcionar, ele estava com mau contato, ele não queria carregar de jeito nenhum. E eu tinha um evento, me deu uma crise de ansiedade, que eu comecei a chorar. E eu fiz uma promessa que se ele funcionasse, eu ia sair e comprar outro, na hora. E foi o que eu fiz. E ele funcionou. Né? Mas era desesperador, porque eu não tinha aquilo, mas eu não tinha dinheiro para comprar outras coisas se eu não aceitasse os trabalhos. Então a gente foi aceitando, foi melhorando, né? E fui investindo nisso. E fui trocando. Então primeiro foi com a cabaninha de isolamento. E como que a gente fez para dar certo? Com muito teste. Eu abria a reunião, falava sozinha, me gravava. Ah, legal. Dá. Com a porta fechada, com isolamento, vai dar, vai ficar bom. Vou projetar minha voz, meu microfone não é tão bom. Beleza, deu certo. Depois que eu achava que estava aceitável, eu chamava um amigo. Ó, me escuta aí, vê se tá bom. Aí eu fazia uma reunião com o cliente. Ah, tá bom? Ah, tá bom. Para não passar vergonha. Né? Então, com muito teste. Quando a gente não tem o cenário ideal, a gente tem que testar muito. Ir testando, até entender como que a coisa vai dar certo. E aí, desde então, muita coisa mudou. Desde a minha cabaninha, mudou tudo. Né? Hoje em dia eu tenho um estúdio em casa. E muito do que eu faturei voltou como reinvestimento. Muito. Eu não tenho ideia de quantos %, porque eu sou das letras. Nunca foi calculado, né? Vou investir, admiro quem faz isso. Ótimo, pode palestrar que eu vou assistir. Aplicar, não sei, mas eu vou assistir. Então, assim, eu não tenho ideia de quantos % eu investi por mês e tudo, mas sempre que eu fazia mais eventos e que sobrava um pouco mais, eu comprava alguma coisa. E assim estou até hoje, porque eu sou viciada eu já descobri que eu tenho um vício muito sério em comprar equipamento de trabalho. Né? E então, assim, até hoje eu continuo investindo nessas coisas e cursos e coisas, né? Eu tô sempre por aí. Eu fui investindo muito, mas se eu fizer uma matemática rápida e pensar em tudo que eu tenho aqui que é visível, né? Eu tenho 2 computadores, uma tela auxiliar, eu tenho um microfone de mesa muito bom, eu tenho um headset muito bom, fora o extra, no break, todos os cabos e conectores que às vezes são um pouco caros. Eu só tenho uma. Contrariando todos os... tudo que dizem, eu tenho uma só. A minha internet é muito boa e uma vez eu testei a outra e era muito ruim e eu falei, não funciona nem de backup, né, do outro provedor. Eu tenho, exatamente, mas eu nunca precisei. Inclusive, eu vou falar até disso, do no break. Eu nunca fiquei sem luz. O no break foi a última coisa que eu comprei, porque pra mim não fazia diferença. Né? O que fazia diferença? O isolamento. E aí, pensando no que eu gastei de marcenaria na mesa, na cabine, no isolamento, em todos esses equipamentos, deu mais de 20 mil reais. Fácil. E parece um grande número, mas aí você pensa o quanto que eu já não trabalhei e ganhei com isso para conseguir investir isso. Porque nunca foi tudo. Eu sempre paguei as contas, né? Eu trabalhei, fiz as minhas coisas e uma parte do meu trabalho voltou como reinvestimento em curso e em equipamento, tá? E aí a minha ideia, eu estava achando que eu ia sair dessa gambiarra e agora eu vou trabalhar com um cenário ideal. Né? Já que eu vou trabalhar de casa, eu tenho a minha cabine, eu tenho o meu equipamento, eu tenho tudo, perfeito. Mas os clientes, gente, os clientes são os que mais amam uma gambiarra. Eles não deixam a gente trabalhar com a coisa perfeita. Eles não deixam, eles amam um jeitinho brasileiro, né? E eu fui descobrindo que, mesmo eu tendo tudo montado, eram pouquíssimos os clientes que usavam as plataformas de interpretação. Pouquíssimos, né? A gente tem um monte aí, eu tenho a Kudo, a Interprefy, a Interaction, que eram umas mais antigas, e aí o Zoom lançou a plataforma de interpretação deles, que ainda é minha preferida, mesmo com as limitações, e já tendo trabalhado com outras, eu amo o Zoom, porque é fácil, barato, simples de resolver. Esperava que todos iriam usar, né? Fácil, barato, simples. Não. Eles não usam, gente. Eles não usam. E tem algumas empresas, assim, dinossáuricas que não vão mudar. Elas não vão mudar aquilo que elas já estão acostumadas a fazer, né? Esses programas, eles são ideal. Para quem nunca trabalhou com interpretação, ele te joga numa cabine, igual aquela. Você consegue, no mínimo, ouvir o palestrante, ouvir o teu colega e falar num canal de áudio dedicado sem atropelar o palestrante por cima. Você tá ali num canal igual você estivesse na cabine normal. Isso é o ideal. Mas a maioria não usa isso, né? Agora, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma boa gama de clientes que usam, mas muitos não usam, né? Muitos.
Cada programa desses, ele tem uma configuração diferente. Eu não quero entrar muito na parte técnica, mas a minha ideia é que se você sabe mexer em um, provavelmente você consegue mexer em todos. Se você, não é verdade? Você já trabalhou com mais de um? Se você sabe mexer em um e você sabe os nomes técnicos das coisas, você vai olhar, ler o nome dos botões e em 10 minutos você aprende a mexer nas outras. Não muda muito, tá? Mas eles não usam. Eu queria que eles usassem, mas eles não usam, né? Eles querem usar o quê? O Teams, que não tem isso. Ou eles querem usar uma combinação do Zoom com o Teams. E aí você tem 2 salas. E aí você fala o quê? Meu Deus, voltei a estaca zero, tô 100% na mão do meu cliente, tô ferrado, tô de volta na gambiarra, socorro, 2 fones na cabeça, totalmente louco ali, trabalhando com milhares de máquinas. Mas não, se a gente tem o treinamento e tem a técnica, a gente consegue ir minimizando esse efeito de gambiarra, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Alguns clientes, eles vão usar coisas diferentes, pode passar. Tem alguns clientes que eles já estão acostumados com isso. A primeira coisa que eu faço é falar que eu não me responsabilizo pela parte técnica, se não for um programa desse tipo, né? Se eles estão usando o Kudo ou o Interaction ou alguma coisa desse tipo, já tem alguém cuidando da parte técnica. No Zoom, se o cliente sabe, eu até deixo na mão dele. Se ele não sabe, eu até me responsabilizo. Mas é o Zoom contratado, eu vou usar ali o meu Zoom e tal. Se eles querem usar uma combinação maluca de qualquer coisa, eu falo, olha, você precisa ter alguém do teu TI, alguém para se responsabilizar por isso. Porque eu vou estar interpretando e eu não tenho como me responsabilizar por isso, tá? E acontece muito, gente. Eu já fiz um monte de trabalho para Sky usando 2 salas de Webex. Uma para falar e uma para ouvir. Então, assim, eu já usei também dessas do Telecom, as provedoras de internet, já trabalhei para quase todas. Sempre usando um Zoom e um Teams. Um Zoom para quem ia ouvir e o Teams eu ouvia, porque eles precisam do Teams, eles não podem usar outra coisa. Usei os 2. Teams com Teams, então, nem se fala. Quase todo dia eu faço uma. Quase todo dia. Né? Tem agências que têm contratos gigantes com empresas jurássicas que só usam o Teams. Então, eu abro 2 salas de Teams e aí você pode até abrir no mesmo computador, né, as 2 salas, pode passar. Mas eu não gosto, né? Eu gosto de tudo dobrado. Porque eu tenho muito medo de dar errado. Para você abrir 2 salas de Teams no mesmo computador, é simples. Um vai pela web e o outro pelo aplicativo. E funciona. E com os outros aplicativos também geralmente funciona dessa forma. Mas eu fico com medo de dar uma bugada geral no computador. Quem entende de computador sabe que do nada ele vai olhar e falar assim, Jesus, é muito. E vai desligar tudo. Né? Então eu tenho muito medo. Eu gosto de ter tudo dobrado e, além de tudo, eu ainda tenho sempre um backup de reserva, que é um iPad ou celular carregado e pronto ali para entrar caso tudo dê errado. Né? Então eu gosto de ter tudo dobradinho para conseguir trabalhar com calma. Então você pensa em 2 headsets, né? Aqui é um setup fácil de 2 reuniões. Eu tenho um microfone de mesa que está conectado no computador, onde eu só falo, eu não escuto nada. Eu tenho um monitor externo só para me dar mais espaço de visualização, para eu conseguir organizar as coisas visualmente melhor. Aqui é o computador onde tudo acontece, né? Onde eu vou escutar a reunião principal, onde eu falo com o meu colega. E aí eu tenho um headset top de linha, um dos melhores do mercado. E esse é o computador onde eu vou fazer pesquisa, se eu precisar, onde eu me comunico com o colega, onde eu escuto a reunião principal, onde tudo do principal acontece. E aqui roda só a minha voz. Né? E aqui fica para emergência. Aí tem caneta, post-it, milhares de coisas. Olha, essencial, minha mesa está sempre uma zona. Né? E aí eu fico com tudo dobrado. Mas por que eu tenho microfone de mesa? Porque aí eu não fico com 2 fones na cabeça. Quando eu comecei, que eu fazia 2 reuniões, eu ficava muito com 2 fones na cabeça, porque eu usava o microfone em uma sala e o fone em outra. E aí, no fim do dia, você tá sem orelha já, você tá muito cansado. Então, eu gosto de separar o áudio que entra do áudio que sai. E aí eu brinco muito melhor com isso. Hoje em dia eu já tô viciada nesse microfone. Mesmo se eu fizer uma reunião só, eu já gosto de usar ele, que ele é bem melhor, já tô acostumada. Pode passar. E a primeira coisa que eu falo, gente, é que parece muita coisa. Eu chego aqui falando, né? Falei, não vou falar de técnica, mas acabo falando, porque tem muita coisa. Mas começa. Pega alguém que você confia, que você gosta para te ajudar, faz um curso legal, investe e começa. Porque depois você vai agradecer por ter começado.
vai começando, vai tendo calma e depois você vai investindo mais, né? Tudo que for entrando, que você for faturando, separa um pouquinho para você reinvestir. Você pode ir trocando, começa com um headset mais ou menos, e aí você troca por um headset melhor, né? Você depois de um tempo, tá entrando muito trabalho de 2 salas, vou separar um microfone de mesa, né? Você pode começar, para você começar, assim, rápido, você consegue fazer uma coisa bem mais em conta. Com R$200 você consegue um fone razoável, que vai dar para trabalhar, e com mais R$100 você consegue comprar um cabo de rede, um conector ok, também razoável, se o seu computador não tiver entrada de cabo de rede. Aí você tem internet cabeada e um fone ok. E você consegue pegar algum trabalho em dupla, que teu colega vai te ajudar, que não vai te deixar na mão. Você consegue fazer um primeiro trabalho com R$300, né? Salvo que você tenha o mínimo de treinamento, de confiança para isso. E aí depois, você vai reinvestindo, você vai com calma, você vai conseguindo melhorar a tua qualidade de trabalho. Falando de fone, eu gosto de dividir os fones em 3 categorias. Pode passar. Tem os razoáveis e baratos, que é esses que você quer começar. Os bons intermediários e os top de linha. Os razoáveis e baratos, eles custam até R$200. Você não precisa, para começar a dirigir, de uma Ferrari, né? Tirei carteira Ferrari. Se não for uma Ferrari, eu não dirijo. Não precisa, tá? Então, você não precisa de um fone, um headset top de linha para começar a trabalhar. Não precisa. Do mesmo jeito que você não precisa de uma Ferrari para começar a dirigir, tá? O que você precisa? De alguma coisa que te dê os itens mínimos básicos de segurança dentro de um carro, né? Precisa ter as 4 rodas, centro de segurança, precisa estar ali, pelo menos andando para você não se envolver num acidente. A mesma coisa quando você pensa em headset. Você vai precisar de um headset básico que te dê o mínimo das configurações que você vai precisar para trabalhar. E a partir disso, você vai melhorando, você vai investindo, né? Você não vai precisar de um fone top de linha, mas ao mesmo tempo, gente, você não pode entrar numa cabine com o fone do camelô. Não pode. É muito ruim. O áudio é muito ruim, tá? Você vai ver até para ver um curso, se você precisar falar, você vê a diferença, né? Quem já deu aula, quem já fez alguma reunião online, você vê a diferença quando a pessoa está com um fone muito ruim, né? Então, é o mínimo. É o mínimo e não é muito, né? Você pensar, vou investir nisso. Você não precisa do top de linha de R$1.000 e só uma faixa de preço. Os razoáveis e baratos, eles custam até uns R$200. Os bons intermediários, entre R$400 e R$800. E os tops de linha são todos de 1.000 para mais, tá? E aí você vai vendo o que você vai priorizar. O que você acha interessante priorizar, né? Para mim, o que eu mais precisava priorizar, quando eu pensei em reinvestir no trabalho que eu fiz, o que tinha a ver com a minha realidade, o que eu mais precisava era isolamento acústico, né? Bom, eu trabalho em casa, meu marido trabalha em casa e eu tenho um filho de 2 anos. Minha casa tem barulho. Muito, né? Eu tenho cachorro, eu tenho gente andando por todos os lados. Então, eu precisava daquilo, para eu estar segura de que não ia vazar barulho. Então, a primeira coisa foi, eu comecei a pensar em fones melhores, que captassem melhor a minha voz, e o meu sonho era a bendita cabine que eu construí, né? E aí eu juntei muito, alguns meses que deu muito trabalho, eu fui juntando, a gente fez a marcenaria, depois eu comprei as espumas, eu colei, eu que fiz. Colei as espumas, eu também sou rainha do it yourself. Eu que colei as espumas e tal. E aí eu fiz isso, eu me programei e eu priorizei isso. O No Break foi o último da minha lista. Eu comprei o No Break em janeiro esse ano, aqui piscou a luz 2 vezes e eu falei, vou comprar o No Break. Realmente estou precisando, porque até então nunca tinha faltado luz no meu bairro, né? Eles trocaram aqueles geradores do poste recente e nunca deu nada, nunca. Podia chover, canivete, nunca tinha tido problema nenhum e nunca faltou luz. Então eu fui deixando. É muito difícil fazer coisa sozinha. Então, se der algum problema, ia acontecer, eu ter alguma falha técnica, eu tinha um colega para me salvar. Então, eu fui calculando meus riscos e fui vendo o que eu tinha que priorizar. Já para uma amiga minha que trabalha comigo, o No Break foi a primeira coisa. Antes dela comprar um fone melhor, ela comprou um No Break. Porque lá falta luz sempre. Então, ela precisava disso para continuar trabalhando. E fica aí uma outra nota técnica. Se a tua internet não é fibra, o teu No Break não serve de nada.
porque não vai segurar a internet se cair a luz. Mas se ela for fibra, segura. Porque aí você mantém o teu roteador ligado, né? E aí ela for fibra, ela vai segurar tranquilo. Então, assim, o mínimo do mínimo é ter um fone desses razoáveis, né? E os cabos de rede e coragem. Né? Coragem para ir atrás, para pesquisar, para estudar, para fazer um curso e para se jogar na cabine. Depois disso, tem uma lista longa de várias outras coisas que você pode ir adicionando. Você pode adicionar milhares de outras coisas. Falei, eu sou meio viciada, eu vou comprando várias coisinhas legais que eu vejo, né? Então, assim, algumas coisas legais que eu falo. Bom, o adaptador USB 3.0, para mim, é uma ótima dica de vocês não gastarem R$50 à toa. Se você comprar um adaptador ruim, que não é USB 3.0, você vai jogar o dinheiro fora se o teu computador não tem a entrada de cabo de rede. Aí você tem um adaptador Ethernet USB 3.0. Porque se não for 3.0, ele rouba a banda e você fica com a internet pior do que no Wi-Fi. E eu descobri na marra isso, que minha internet horrível, zoada, eu ligando lá para reclamar. E aí eu fazia o teste no Wi-Fi e tava ótimo. E no cabo, como que tá pior no cabo? Aí eu entendi, fui atrás, vi qual era o problema e comprei um adaptador melhor. Né? Isso é ótimo, uma ótima coisa para você ter. O no break é muito legal. Você pode ter um mixer de som, que é igual para música. Quem trabalha com música também sabe. Que é uma pecinha que vai receber todas as tuas saídas de som e você tira para um fone só. Então, talvez você não queira ter um microfone de mesa. Eu tenho um mixer desse de som. Dependendo, se eu vou gerenciar vários eventos, eu escuto todos numa pecinha só e vou só misturando os volumes. Tem milhares de coisas. No break, filtro de linha, um monitor extra. Você vai vendo qual é a tua realidade, o que você precisa priorizar e o que para você está fazendo mais falta. Mas você só vai entender o que está fazendo falta para você se você estiver trabalhando. Né? Para mim, o microfone de mesa, nossa, foi tipo... Mudou a minha vida, porque eu fiquei um bom tempo fazendo coisa com 2 fones na cabeça, com 2 dispositivos e 2 fones na cabeça. Então eu falei, não, preciso separar isso, porque eu quero ter um fone só, isso me deixa doida, eu não gosto de usar o intra-auricular, e era uma loucura. Né? Então, assim, essa é a ideia, né? A gente precisa precisa ir trabalhando para entender. Outro ponto que para mim é fundamental falar quando a gente fala de interpretação remota é o backchannel. O backchannel é a tua cabine virtual. É onde você está lá, onde você se encontra com o seu colega, onde você vai estar junto com ele. Porque se você não pensar nisso, fica muito difícil. Né? Fica muito, muito difícil. Todos esses programas, essas plataformas que a gente usa, o Zoom ou qualquer outra, você consegue minimamente ouvir o teu colega, no mínimo. E tá ótimo, porque você precisa ouvir o teu colega para trabalhar. Mas quando você abre uma reunião sozinha com o teu amigo, você está na tua cabine. Né? Você tem o visual com o teu colega, você consegue ter um canal exclusivo para conversar com ele, isso é muito bom. Se tiver algum problema técnico, ele resolve na hora. Ele vai te ouvir, se você falou... Você tinha que estar falando inglês, você falou no português, ele vai te avisar. Se você fez alguma besteira, eu já tive que dar um berro na cabeça, no ouvido da pessoa e falar, olha aqui, eu tô falando com você. Você tá no mudo. Exatamente por isso. Da pessoa estar no mudo e você ali ajudar. Né? O teu colega, o auxílio visual é muito bom. Eu amo usar o Whereby, que é para reunião, é só um link, não tem que fazer cadastro, não tem que fazer nada, você clica ali, resolveu, maravilhoso. Mas você pode usar qualquer coisa, tem gente que usa o WhatsApp, sinal de fumaça, a gente sabendo usar, é só, né, se os dois estão treinados ali, habilitados a usar, tá ótimo. Mas você precisa ter uma comunicação com o teu colega, porque o teu colega, ele tem um valor, assim, inestimável na interpretação remota, mais do que na presencial, eu diria, porque... A gente tem muito mais esforços para pensar quando a gente está falando de interpretação remota. Você tem muita coisa técnica que, quando você está numa interpretação presencial, só entrou na cabine, né? Então, o teu colega ele tem um valor inestimável. Para isso, falei de microfone fechado, estou falando no idioma errado. Olha, evento que troca muito, quem não fez, que atira a primeira pedra, né? Porque começa a trocar muito, aí você esquece de trocar, e daqui a pouco alguém fala, ih, estão falando inglês no português. Mas se é o teu colega que escuta primeiro e você troca, e não é o público, isso é muito valioso. Então, o teu colega, ele tá ali prestando atenção, ele tá te ajudando. Se o evento for muito técnico, ele te passa a cola. Pode ser ali no chat, do Zoom. Às vezes, eu gosto muito de usar um Google Docs aberto
com as minhas colegas que eu já estou muito acostumada a trabalhar, a gente abre um Google Docs e vai digitando ali ao vivo e vendo, né? E por isso que eu gosto de ter uma tela extra, porque eu tenho muitas coisas. Mas eu já vejo, se eu estou precisando de alguma coisa, a cola já pulou ali no meu olho na hora, né? E o teu colega, ele te ajuda muito. Se for uma falha técnica ou só no andamento do trabalho, o valor assim é inestimável, né? E esse coleguismo, ele faz muito bem para funcionar. Gente, metade dos meus eventos esse ano, eu fiz essa conta antes de montar esses slides, exatamente metade dos eventos que eu fiz esse ano foram remotos. Vocês acham que dá para perder essa fatia de mercado? Metade. E eu trabalho bastante, né? Metade. Feita em casa com os meus equipamentos. E eu não tô nem falando dos híbridos, tá? Eu nem mencionei os híbridos. Porque eu fiz muitos eventos, pode passar que tem, acho que eu tenho uma imagem legal, isso. Né? Metade dos eventos foi remoto e os híbridos, eu nem contei, porque os híbridos eu conto como presencial. Mas foram muitos híbridos, tá? E esses híbridos a gente foi presencialmente com um colega, mas transmitiu remoto. Ou pelo menos uma combinação de eu estava lá e tinha uma CI, mas eles estavam transmitindo remotamente. Mas muitos eu transmiti com o meu equipamento. Por que eu precisava estar lá? Não sei, mas eu estava. Eu já viajei para outro estado para fazer com o meu equipamento. Né? Eu entrei na cabine e eu também... pior é que eu já sabia, mas aí você esquece na hora que eu entrei na cabine, não tinha nada na cabine. Não tinha CI. Só uma cadeira. E eu olhei e falei... a central do intérprete, é o nosso equipamento. Né? Então, você entra na cabine, você está acostumado a ver o equipamento ali no meio, eu entrei e falei, ih! Aí eu lembrei, eu falei, não, é nosso, né? Por que eu tive que ir para outro estado? Não sei, mas foi legal, foi ótimo, passei. Tipo, seu notebook, seu fone, tudo? Exatamente. E muitos eu faço assim. Muitos, muitos, muitos. Às vezes as pessoas estão lá presencialmente, o público está lá, né? Mas às vezes tem os dois, às vezes tem uma CI e o microfone, e eu estou também dentro do Zoom, microfonada, falando para os dois ao mesmo tempo, né? E aí tem que ficar esperto porque é mudo, passou. Públicos, né? Pro presencial e online. Exatamente, tá? Mas foram muitos mesmo que eu já transmiti. Pode falar. Você tem muita preocupação com o seu setup, né? Com headset, microfone, esse aparato todo. Agora, em relação ao cliente, pode haver que a captação pode estar sendo feita de forma não muito cuidadosa, com microfone ruim, com acústica péssima. Como é que você lida com isso? Quando o palestrante não usa fone. Sorri a Sene, né? A gente faz o que dá. A ideia é que não chegue nesse ponto, tá? Queria eu que todos os meus clientes fossem meus, né? Não fosse de agência, de colega, de inimigo, porque o cara que deixa o outro entrar lá sem fone, sem nada no chão de fábrica, ele não é teu amigo, né? Mas acontece, tá? Gente, eu já fiz um que o cara estava literalmente no chão da fábrica, sem microfone, e aquele... E ele falando, e eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Sorte que foram, 10 minutos. Acontece... Eu já interpretei um evento que o palestrante estava no curral. Ganhou, vou embora. Cara, mas que eu também não sei se é pior, né? O barulho da vaca talvez seja mais brando do que o maquinário, né? Mas acontece, tá, gente? Traduzir... então... Dependendo do animal, né? A vaca... O mugido da vaca é igual, praticamente, né? Em português e inglês. Se fosse cachorro, ferrou. Ia ter que traduzir. Que o nosso faz au-au, deles faz ufi-ufi, né? Então... Mas, assim... a ideia é tentar se reunir antes. Eu adoro. Quando eu vou fechar alguma coisa, eu mando lá todas as informações que ninguém lê, né? Tem que estar todo mundo microfonado. É assim que você usa a interpretação no Zoom. A gente faz, mas nem sempre acontece e nem sempre dá para eu intervir e falar, você precisa falar no microfone. Às vezes não dá, gente. Às vezes é um CEO velho de 97 anos e o cara não quer botar aquilo na cabeça. E tudo bem, eu não sou estrela, ele é. Eu faço o melhor que dá. Tá? Quando não dá, a gente avisa que não dá. Falou, olha, não conseguimos ouvir. Eu falo pro público, o intérprete, e provavelmente eles também não estão ouvindo. Né? Se eu não estou ouvindo, eles também não estão ouvindo. Falou, a interpretação, infelizmente, está paralisada porque a gente não consegue ouvir o palestrante, avisa, e aí o teu colega volta também com aquele valor inestimável, que é ele que vai correr lá e falar, mano, alguém que fique segurando ali embaixo o microfone na boca desse homem, né? E acontece, tá? Acontece.
mas você tem que ter o jogo de cintura para saber mexer. E aí, ótimo. E aí a gente entra nessa ideia, né? Quem sabe se virar bem com isso, valoriza o passe. Se você sabe navegar por todas essas águas, você vai valorizar o seu passe. Eu não vou chamar para trabalhar comigo, nem indicar para nenhum trabalho, que eu sei que pode ter a possibilidade de ser híbrido ou remoto, uma pessoa que não sabe minimamente mexer no Zoom. Né? Ou que eu sei que não consegue navegar 2 microfones, porque nesses que a gente faz a transmissão, às vezes eu tenho um microfone ali me captando da mesa e eu tenho o meu também, ou que não tem o equipamento. Eu já chamei uma vez, a pessoa veio interpretar, um colega experiente, treinado, era o fone do trem. Né? Eu falo do camelô, né? Que em São Paulo eles vendem no trem. Então, assim, eu falei, cara, beleza, eu chamei dessa vez, eu passei sufoco, tirei a pessoa, falei, desculpa, tá muito ruim o áudio, botei o outro intérprete e tal, remanejei. Nunca mais eu chamei. Depois, por desígnios da vida, eu trabalhei de novo com a pessoa, tava com fone bom, falei, agora dá pra chamar. Né? Mas quantos eventos essa pessoa não perdeu? Ou outras pessoas que a gente trabalhou junto, se você não sabe fazer isso e o evento exige isso, você sobrecarrega teu colega. Então, assim, não dá pra gente sobreviver mais na interpretação sem saber trabalhar com interpretação remota. Porque a gente não sabe quando vai acontecer. Eu estava contando para o Juliano, essa semana passada, retrasada, a gente fez um evento com 84 intérpretes em São Paulo. Parecia um congresso, foi super divertido. Né? Alguns precisaram de interação por Zoom. A gente sabia antes? Não. A gente foi avisado, levem seus equipamentos, porque algumas pessoas irão transmitir da sua sala. Alguns intérpretes precisarão estar no Zoom. Então, teve gente que estava presencial, com a CI, na cabine, bonitinho, e teve gente que estava presencial com o teu computador transmitindo pelo Zoom. A gente não sabia quem ia ser o quê. A gente tinha uma ideia de quem era cada sala, mas a gente não sabia o que eles estavam, quem eles tinham na transmissão deles e quem a gente ia precisar transmitir sozinho, né? Então, assim, se você não sabe fazer isso, ferrou. Você vai causar um prejuízo para esse evento, né? Outra coisa que eu acho muito legal é que isso também te dá opções, né? Você consegue utilizar a interpretação remota como uma alternativa à sussurrada. Nunca mais eu sussurrei na vida. Eu falo para a pessoa, clica nesse link, abre o Zoom e eu fico lá no meu computador, quietinha no fundo da sala e a pessoa está me ouvindo. Sem ser uma consecutânea, né? Eu tô ali fazendo uma simultânea baixinho, como seria com o mini equipo, né, com o equipamento portátil, que é sem a cabine. A gente também trabalha muito com isso. Então, se não é uma visita que eu vou ter que andar e a pessoa vai carregar o equipamento, eu sento no fundo da sala com o meu equipamento e cada um escuta pelo teu próprio celular. Até 4, 5 pessoas dá para fazer tranquilo. Cada um clica no link, escuta, perfeito. Né? Além disso, você aumenta teu leque de atuação. Eu já fiz diversos trabalhos de host de sala. Eu fiz alguns trabalhos com a Luana, da We Love Translation, para a Associação Jungiana, que vários não tinham tradução. Mas a gente organizou e montou todos os eventos online deles. Porque a gente sabia mexer no Zoom e eles não. Então, a gente fazia o host de sala. E esse negócio de Zoom host, gente, foi muito, muito, muito importante na minha vida. Né? Porque, eu tinha uma criança mamando e chorando por muito tempo, por longos períodos, e eu não tinha o equipamento ainda. Eu já tinha o treinamento, eu já tinha entendido como operar aquilo, eu sabia mexer naquilo, mas eu ainda não me sentia segura. O Léo era bem, bem novinho, não me sentia segura de sair, me afastar dele por longos períodos, né? E eu não tinha ainda um fone legal, eu não tinha um isolamento legal. Então, isso foi muito importante para mim durante muito, muito tempo, né? E aí, a minha ideia é dizer que vocês conseguem, gente, vocês conseguem. A ideia é que dá para fazer, não escuta quem diz que não dá para fazer. Olha, em 2 anos de trabalho, a diferença é que eu saí daquela cabaninha para ter um estúdio montado, trabalhando 100% com interpretação, vivendo bem, né? Então, assim, essa é a ideia. Vocês conseguem, dá para fazer. Tendo treinamento, tendo um pouco do equipamento e reinvestindo, vocês conseguem fazer, né? Não dá. Como que a gente começa? Bom, é uma profissão cara. A interpretação é uma profissão muito cara. A gente já parte do princípio que você tem que partir do ponto sendo bilíngue. E não é barato, né? A gente estuda, que não seja em reais, é em tempo. É a dedicação do teu tempo, aquilo é caro, né?
Além disso, os equipamentos são caros. O fone mais razoável que você consegue usar custa no mínimo R$200, né? Então não é barato. E os cursos são caros. Mas é uma profissão muito bem remunerada. Então, conforme você começa, você vai reinvestindo e você vai equalizando. Você vai ganhando bem e vai conseguindo reinvestir. O mínimo do mínimo para começar é ter um curso legal, prático, que te joga no mercado, treinamento, colegas que te auxiliem, mas é bom você fazer um bom curso, ter um bom fone para começar e a partir daí você vai reinvestindo, né? Todo ano eu gosto de fazer um curso de aperfeiçoamento. Todo ano eu estudo alguma coisa, todos os anos eu tenho algum aperfeiçoamento e eu organizo o Buff the Bill também, então isso também já me ensina muita coisa, porque eu tenho que estudar para organizar, eu faço muito contato com as pessoas, né? E esses cursos são ótimos, assim como eventos que nem esse, né? O Poliglotar, porque vocês conseguem se conectar com pessoas que vão te indicar para trabalhos, onde você consegue ter uma troca genuína e conversar com as pessoas e falar, sou intérprete, estou começando, não sei o que, me ajuda, né? Então isso é muito, muito, muito bacana. E aí, de novo, eu vou bater na tecla dos cursos, né, para conseguir os seus primeiros trabalhos. Quando você faz um curso, as pessoas te escutam. Isso é fundamental. Eu nunca, na minha vida, vou indicar alguém para a cabine que eu não escutei pessoalmente. Nunca. Ou remotamente. Assim, digo eu. Não foi uma pessoa dizendo, ele é ótimo. Porque é subjetivo. Nosso trabalho é subjetivo. Né? Então, eu sempre vou... A não ser, eu fiquei pensando nisso no tal evento lá com os 80 e tantos intérpretes. Eu falei, é impossível ela ter escutado todas essas pessoas. Ela teve que confiar, que medo, né? Mas deu certo. Mas a ideia é isso, as pessoas vão te escutar, elas vão poder te indicar, e você tem na cara e a coragem. Então, cursos assim, tinha uma cabine ali, né? Quem quiser entrar e se jogar, essa é a hora. Porque a gente escuta. O Cleiton, que fez curso com a gente, a primeira vez eu escutei ele numa cabine, num Profit. Eu falei, putz, esse cara é bom. Vamos pegar pra gente. Né? E muitas das pessoas com quem eu trabalho hoje em dia foram pessoas que eu captei assim, escutando. Nos cursos, nos congressos. Né? Eu já perdi a conta, de verdade. Graças a Deus eu perdi a conta de quanta gente eu estreiei na cabine e dei os primeiros trabalhos. Eu me orgulho muito, muito disso. E aí a gente pensa na conversa, né? Você usa muito o Prozee, né? E aí você pode falar com mais propriedade, tem na tua mentoria como conseguir clientes. Para mim, é o LinkedIn. Né? Eu sempre vou falar, tem palestra minha do Poliglotar com o Léo na Barriga, falando de LinkedIn. Eu já aproveito a deixa para falar para vocês, LinkedIn, Instagram, me sigam, se conectem. Espero ter, de verdade, acrescentado alguma coisa e plantado a sementinha da interpretação na mente de vocês, para vocês começarem a trabalhar com interpretação remota, porque é uma delícia, é uma profissão muito gostosa. Então, quem quiser falar sobre isso, saber disso, pode me chamar, que eu estou aí disponível. Era para eu tirar uma foto com o Léo, mas ele estava chorando e dormiu, né? Agora eu vi que ele foi retirado à força da sala. Mas é isso aí. Eu tô muito obrigada, viu, gente, pelo tempo. É muito legal essa história toda que ela contou, né? E quando a pandemia entrou no começo de 2020, de fato ela lançou um curso, eu acho que foi em junho do mesmo ano. E eu fiz esse curso porque eu pensei, eu tenho que aprender o Zoom, eu tenho que saber interpretar remotamente. E fiz o curso dela, que eram uns 2 ou 3 dias. E aprendi como é que usava o Zoom na cabine, não sei o que eu nunca tinha feito. E eu posso dizer que depois da pandemia, a minha clientela de interpretação aumentou muito. Porque antes da pandemia era só interpretação presencial. Eu moro em Fortaleza, lá tem muitos eventos, tudo bem, mas era só uma cidade. Já fui para Brasília uma vez, já fui para Natal. Mas depois da pandemia, agora clientes da Alemanha, da África, da China, dos Estados Unidos, eventos na França, eventos aqui remotamente, tudo remoto. Então assim, a minha clientela de interpretação bombou total depois ela falou em 50%, mas para mim foi mais de 50%. Que São Paulo tem muita coisa presencial. São Paulo não tem comparação. Cara, eu interpretei para países que eu não sabia nem que existiam, de verdade. Eu até esqueci o nome, mas era alguma coisa amante, uma coisa lá no Oriente Médio, que eu falei assim, gente do céu, eu nem lembrava. Nem lembrava que existia um país desse, eu tava lá interpretando pros caras. Porque agora a interpretação remota, você pode ter clientes em qualquer lugar. Assim como na tradução já era, né? Na tradução você pode ter clientes em qualquer lugar e agora na interpretação também. Então, alguma pergunta, pessoal, aí? Pode fazer. Parabéns, primeiro. Obrigada. Eu preciso falar desse curso para mais técnicos e eu meio que me vendo aqui. Eu não sou intérprete, eu sou tradutor.
Ainda. Inclusive, eu choro muito porque meu computador quebrou. Se tivesse funcionando, eu estaria trabalhando muito ao mesmo tempo. Então, foi um ponto positivo, de certa forma. Mas eu acho que a minha pergunta é mais voltada para o sentido de, para quem quer começar e não está começando. Eu acho que uma das coisas que me veio à cabeça quando eu comecei o curso de tradução foi uma certa insegurança, porque na tradução você tem tempo, você vai pesquisar, você vai fazer tudo isso. Eu acho que dica você daria para alguém que está querendo começar, mas está inseguro com essa questão? Será que o nível de inglês é bom? O que é que entendeu mais ou menos nesse sentido? Tá, para esse sentido eu acho que é bom. Se você já é tradutor, você tem o seu nível de inglês é bom, né? Vamos começar por aí. Senão não dá para traduzir, né? O que eu sempre vou falar é algum tipo de curso ou algum lugar onde as pessoas te escutam, né? Eu vou sempre puxar sardinha pro meu curso porque estou aqui também por isso, porque eu gosto de verdade. Mas a ideia é isso, é alguém que vai te dar um feedback sincero. Eu gosto de organizar o curso porque a gente não joga ninguém para baixo. Tem curso que é melhor não fazer porque as pessoas vão ficar matando tanto que eu falo, não, deixa você estar mais experiente, senão você vai apanhar muito e vai desistir. Né? Mas tem lugares também, alguns congressos, como aqui, como no Profit, até o congresso da Brax, você entra na cabine e as pessoas vão te ouvir, genuinamente elas vão te dar um feedback, vão te falar onde melhorar. E num curso como o nosso, tem palestras ao vivo que você vai interpretar e vai ter professores e colegas te dizendo, ó, aqui tá legal, isso foi muito bom, mas eu acho que dá pra melhorar tal coisa. Então a ideia é sempre fazer curso de aperfeiçoamento. Todo ano eu faço um curso. Todo ano. Porque a gente perde a mão, né? Se eu me gravo, né? A gente pratica. Mas se eu não tiver uma outra pessoa de fora me dizendo onde eu preciso melhorar, a gente fica meio cego. Então a ideia é investe primeiro no teu treinamento, um pouco, faça um curso e comece. Com o mínimo de equipamento e o mínimo de treinamento. E a partir daí você vai melhorando, e vai treinando mais, e vai estudando mais, e vai investindo mais. Mas tem que ter coragem. Pra começar precisa ter coragem. Senão a gente não começa nunca. Nunca vai estar perfeito. E medo dá sempre. Até hoje eu tenho medo. Até hoje. Tem eventos que eu chego, você tem medo ainda, dependendo do evento. Você fala assim, nossa, socorro. Tipo, tem algumas coisas que eu olho. Eu fiz um evento que eu sabia pouca coisa do que ia acontecer. Que às vezes eles não mandam nada. E aí falaram assim, é milho. Aí o que eu penso? Agro, milho. Tudo que eu sabia era milho. Aí você vai exercendo a criatividade. Agronegócio, plantio, colheita. Por esse lado, estudei. Milho, agronegócio, colheita. Quando a gente chegou... desculpa. Quando a gente chegou e começou, gente, show de horrores. Era genoma. Era milho geneticamente modificado. Eu rezei, 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria, eu fiquei com muito medo. Saiu. Mas aí também é culpa da pessoa que não deu nada pra gente. E a gente faz o que pode, milagre é só com Jesus Cristo. Mas até hoje eu tenho medo. Até hoje. Tá começando, Pode falar, Walter. quando a gente tá começando, ele tem um fone bem normal, assim, tá em treinamento. Não é ruim, ouço a própria voz e atrapalha ouvir o próprio palestrante. Por isso que você precisa de um fone minimamente legal. Nunca entra auricular. Nunca. Pelo menos pra mim. Eu detesto retorno. E se ele é intra-auricular, eu escuto meu retorno dentro da minha própria cabeça. Né? Então, pra mim, não funciona. Da lista lá que eu peguei, eu mando a apresentação pra vocês. Tem pelo menos 3 fones razoáveis de concha que você consegue ouvir sem ficar ouvindo o seu retorno. Tem gente que gosta, alguns. Eu odeio ouvir retorno. Então, eu não consigo e não uso nada que me dê retorno. E aí, quando você investe em um equipamento bom, você consegue até configurar o nível de retorno que você quer. Mas o meu é sempre 0. Próxima pergunta aqui. Tudo bem? Minha pergunta é para quem não sabe nada, porque no meu caso eu sou professora de inglês, mas eu me interesso muito, mas eu justamente, você está falando dos cursos, assim, que tipo de curso, como começar, porque eu não sei nada da área, mas me interessa. Vem no Instagram que eu falo muita coisa, de cursos diferentes, não só do meu, eu indico outros também, os legais. Mas a ideia é isso, é não ter medo, não ter medo de apanhar, porque às vezes as pessoas são duras com quem está começando. Tem que ter coragem e começar a estudar. Tem alguns livros bons que você consegue comprar para estudar de uma forma um pouco mais autodidata, e tem cursos legais que você consegue investir para te dar uma luz dos caminhos a trilhar, sabe?
Ah, obrigada, gente. Estou animada. Tem alguma pergunta aqui do Zoom, pessoal que está online? Não sei, a gente está tendo a interpretação aqui da Patrícia. Oi, Patrícia. Um comentário aqui, vamos lá. Rápido aí pra Karine. Assim, queria primeiro, antes de mais nada, parabenizar, porque assim, é raro a gente encontrar pessoas que, antes de mais nada, motiva as pessoas a experimentar do bolo que tu experimenta. Eu aqui, sem comer, eu tô sentindo gosto. Uma pessoa passa, né, o gosto do bolo sem dar o pedaço, mas dizendo, tá aqui, documento, vocês estão interessante. Então, assim, parabenizar, é muito inspirador. Muito obrigada. E nunca passou para minha cabeça e eu acho que eu vou sair daqui pensando agora, por que não? Eu falei. Vamos dizer que eu queria plantar sementinha. Obrigada. Essa é a ideia, gente. Ficou muito feliz mesmo. Patrícia, agradecer a Patrícia que está me interpretando para o francês. Patrícia, colega maravilhosa. Eu quero dizer que eu mesmo, como tradutor, né, que comecei em 2008 a traduzir. Segurar aqui, Bruno. Em 2008 comecei a traduzir. Depois de alguns anos, em 2012, eu pensei, vou interpretar também. Aí eu fiz um curso que durou 1 ano de interpretação na Escola do Rio de Janeiro, foi até um curso remoto. Mas eu só comecei a interpretar mesmo em 2016. Aí depois eu fiz outros cursos de reciclagem, eu fiz o HIT, que é o High Intensity Interpreting Training, que foi em 2018. Fiz outro curso do Sávio Bezerra aqui da Cabine também, online, um curso de 20 horas. E aí depois fiz o da Karine para aprender o Zoom. Então eu fiz alguns cursos, né? E de 2016 para cá, de fato, adicionei isso no meus serviços, né? Não só tradução escrita, mas interpretação. E aí depois aprendi espanhol, adicionei o espanhol também. Então, quer dizer, você pode ir adicionando coisas, né? Você é professor de inglês, pode virar intérprete de inglês, pode depois fazer tradutor, né? Vem com a gente. Vem mesmo. É muito bom. Eu falei que eu não ia falar de currículo, mas eu vim de dar aulas também. Eu, né, dei aula há 15 anos. Então, é possível, gente. É possível. Tá tudo tranquilo aí, ó. Tem uma. Mais uma, a última. Eu sei que o... Não me grava não. Não, tem que gravar. É pro público online. Eu sei que o objetivo, você gosta muito do trabalho em casa, né, da cabinezinha, mas você conheceu alguém, ou então pensou assim, em trabalhar para um cliente específico, uma empresa? Nossa, essa pergunta é muito boa. Vou tentar ser rápido para não comer o tempo, porque essa dá pano para manga. Você não vai ganhar bem sendo intérprete para uma empresa. Vamos começar por aí. Tá? Pensando em valores, sendo bem honesta com valores. Hoje, eu venho do comércio exterior. Eu tinha cargos muito bons em empresas multinacionais. No meu pior mês, como intérprete trabalhando autônoma, nos meus piores meses, eu ganho pelo menos o dobro do que eu ganhava trabalhando para uma multinacional. E eu não ganhava mal. Então, assim, você vai ganhar muito mais sendo autônomo freelancer. Muito mais. Isso significa que você vai ter que ter um mínimo de administração, de saber navegar essas águas aí, tá? Mas é muito raro você ter intérpretes alocados em empresas. Existem, mas você vai limitar o teu teto de ganho de uma forma absurda. Se você é iniciante e você quer ganhar horas de voo, quer aprender, ótimo. Vai que vai. Tá? Mas se você tem um mínimo de experiência, não vale a pena. Mas o presencial é uma delícia também, eu também gosto. Eu gosto de trabalhar de casa, mas eu também... Aqui era pra falar de remoto. Mas adoro, o evento lá dos 84 intérpretes foi uma festa. Adoro sair e entrar na cabine, também é uma delícia. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. A questão é ter muitos clientes, porque cada um vai te chamando uma semana diferente. Aí você vai... trabalhar 10 clientes que pagam R$1.000 do que um cliente que paga R$10.000. Tem isso também. Se você perder um, você perde todos. Então, pessoal, vamos pro coffee break agora e 11h30, a próxima palestra. Obrigada.